queridos alunos quarenteners! Promari na área, bem-vindos a mais uma videoaula de artes e teatro. Essa semana, completando a 14ª aula, o que significa que quanto mais o tempo passa, mais perto fica do dia da gente se encontrar. Eu gostaria de fazer um comunicado geral em relação às atividades. Quando eu proponho atividades no Maestro, elas são atividades simples, para serem respondidas de forma dissertativa ou objetiva. Então essas atividades elas ficam abertas durante uma semana no Maestro. Já as atividades que eu mando via ClassUp, como elas são atividades de maior elaboração e também não é um portal que determina a data para ser colocada, então para aquelas turmas em que eu pedi as atividades via ClassUp e ainda não me mandaram, tá aberto, vocês podem mandar, tá bom? Lembrando-se que a somatória dessas atividades vão contabilizar a sua nota final no trimestre. Então não deixe de entregar, tá bom? Como nós estamos agora no início do segundo trimestre, vamos manter tudo afinadinho para no final a gente não ficar correndo atrás. Então vamos lá, gente. Essa é a aula de número 14 e nós vamos continuar com o teatro através do tempo, o Renascimento e o teatro elisabetano. Da Antiguidade Clássica, muitas foram as formas de se entender e explicar o mundo. A primeira delas foi através da mitologia, que não só explicava os fenômenos naturais, mas também dizia qual o lugar de cada um na sociedade. Na Grécia Antiga, Tales de Mileto teve uma outra percepção do mundo, a filosófica, onde os fenômenos naturais eram explicados pela observação dos movimentos da natureza com base na racionalidade humana. Em seguida, muitos outros pensadores utilizariam este mesmo princípio, o da observação e o da racionalidade, para elaborar suas explicações sobre o mundo. Por uma combinação de fatores, surgiu naquele contexto uma corrente de pensamento que buscava nos filósofos da antiguidade os valores da observação, racionalização e representação antropocêntrica da realidade, para agora colocar o homem como o centro do universo. O renascimento das ideias culturais foi o período da história europeia em que aconteceu a retomada dos temas, ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade greco-romana nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Esse movimento cultural ocorreu entre os séculos XIV e XVI, principalmente em algumas cidades italianas, e se contrapunha aos valores católicos cultivados durante a Idade Média. Na pintura, por exemplo, a técnica da perspectiva passou de uma observação da natureza a um verdadeiro código de visualidade da representação espacial. Além disso, reforçava o ideal humanista, ao descrever a realidade em termos matemáticos ao invés de manter a ideia teocrática fundamentada no poder religioso do período medieval. Nesse aspecto, gente, a arte se liga-se diretamente à matemática, para demonstrar sua autoridade como atividade intelectual. Matemática é importante, viu? Mas é equivocado pensar que o Renascimento só se manifestou nas artes plásticas, nas artes visuais, e só lá na região da Itália, porque contribuições em outras áreas como literatura, poesia, teatro, filosofia e ciência foram muito expressivas na Espanha, em Portugal e na Inglaterra. Aqui nós vamos dar um foco, uma ênfase na Inglaterra. As influências renascentistas trouxeram as referências da cultura grega, do humanismo e do cienticismo junto à autonomia da Inglaterra perante o continente e a Igreja. Ideias definitivas para o nascimento desse movimento teatral tão importante para a cultura ocidental. O teatro elisabetano, que não é só importante na concepção do teatro que a gente conhece hoje, mas ele é muito importante na história da arte mesmo. Ele surgiu num período que se estende da segunda metade do século XVI até o início do século XVII e foi aos poucos contaminando a sociedade
até se transformar em uma das vozes de maior expressão cultural do século em que nasceu. O seu nome, elisabetano, veio do fato de começar a existir ao mesmo tempo do reinado da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, que foi um período de grande efervescência artística. Isso é um pouco do reflexo, em certa medida, o que estava acontecendo lá na Itália, no Renascimento italiano. Inspirados nos circos da época, os teatros elisabetanos inicialmente eram improvisados ao ar livre. Com o aumento da popularidade, foram surgindo os primeiros teatros que eram construções simples, geralmente circulares, mas a construção do prédio era octogonal. Eles inventaram e projetaram um edifício só para isso. Ele era voltado para um grande pátio, com um palco no fundo, e havia nítida separação para os mais ricos, os cavaleiros e os senhores, e as pessoas mais comuns, que ficavam em pé ou sentados ao redor do palco. É interessante destacar que as peças eram muito populares, porque assim como na Grécia, era uma reunião de pessoas da sociedade. E como eles consumiam muito teatro e muita cultura, eles eram bastante críticos. Então você imagina um espaço aberto, geralmente eles construíam esses espaços em estábulos, e eles tinham o costume de levar frutas, legumes e outras coisas para atacar nos atores se eles não gostassem da peça. E aí, quando o espetáculo estava para começar, ouvia-se som de trombetas. E a representação acontecia durante o dia, então os atores e os espectadores, eles podiam se ver uns aos outros. Em seu modelo, o público era colocado como um cúmplice da peça e chamado para colaborar ativamente com as representações. Então ele era interativo. E isso era facilitado pela proximidade que o palco ficava da plateia e pelo fato de os personagens declararem seus planos de conflito diretamente ao público, através do solilóquio e do à parte, que a gente chama no teatro, que é quando, no drama, um personagem fala consigo mesmo, relacionando o pensamento a sentimento e compartilhando com a plateia, como se estivesse pensando alto, sabe? A ausência de grandes cenários e ornamentos também facilitava a relação de intimidade entre os personagens e o público. As mulheres eram proibidas de atuar. Então, todos os papéis femininos eram feitos por atores homens que se travestiam de mulher. Outra característica que afastava a produção inglesa da do resto do continente europeu é o alcance social das peças. Então, como eu disse, atingia todo o público, enquanto na Itália o teatro estava reservado apenas para a elite. Na Inglaterra, príncipes e nobres, artesãos e camponeses assistiam e se divertiam muito com as montagens, embora cada um ocupasse um lugar específico dentro do teatro. Essa fusão do público, gente, levou também a uma fusão de estilo. E nesse período surgem as misturas muito particulares entre a tragédia, a comédia e o novelesco, que a gente conhece hoje como tragicômico. O teatro elisabetano pode ser considerado uma mistura de tradições poéticas e teatrais da cultura clássica, onde, com a imaginação do público, os atores podiam contar qualquer história, explorando romances e tragédias gregas, comédias italianas e muitos outros. Como exemplo de grandes dramaturgos do período, temos o Ben Jonson, Christopher Marlowe, além, obviamente, do mais conhecido de todos, William Shakespeare, que deixou um dos maiores legados dramatúrgicos para o teatro mundial. Suas peças foram encenadas milhares de vezes, desde que foram escritas há mais de 400 anos. E ainda, até hoje, existem incontáveis formas diferentes de interpretar sua obra. Com certeza, hoje tem algum grupo de teatro, algum ator que está pensando uma forma de montar Shakespeare. A Vagalume Tum Tum fez uma recriação para o público infanto-juvenil do texto Hamlet, que se transformou no espetáculo O Príncipe da Dinamarca, com adaptação e direção do paulistano Ângelo Brandini, transformando uma tragédia em tragicomédia, que fez o público rir o tempo todo das peripécias dos personagens. Ele é primidaço mesmo. Mas nem todos estavam tristes no castelo, não! O novo rei Cláudio estava sendo coroado e a festa rolava solta!
2015, a obra completa de Shakespeare foi nomeada a terceira mais influente da história. Suas obras são mais atualizadas do que as de qualquer outro dramaturgo e são consideradas quase todas obras-primas. Então são obras atemporais. Ao todo, são 38 peças, 154 sonetos, 2 poemas de narrativa longa e várias outras poesias, dentre as quais citamos Ricardo III, o Rei Lear, Otelo, Macbeth, O Mercador de Veneza, Júlio César, Muito Barulho por Nada, Antônio e Cleópatra, Coriolano, e entre elas é impossível não ressaltar Romeu e Julieta, que se tornou a história de amor mais conhecida por excelência, né, e representada até hoje, diversos tipos de montagens, em palcos de muitos países do mundo, e suas diversas adaptações também para o cinema, e também a Hamlet, que possui uma das frases mais conhecidas da língua inglesa: ser ou não ser? Eis a questão. Pouco se sabe sobre a vida do William Shakespeare, gente. Entre 1585 e 1592, mais ou menos, que ele pode ter começado a sua carreira. Foi aí que ela começou a ser bem sucedida, lá em Londres, como ator, dramaturgo e proprietário de uma companhia de teatro. Mas a maioria das informações são meras especulações, derivadas de leituras, interpretações de pontos de vista, algumas hipóteses. Há relatos que dizem que ele casou aos 18 anos com uma mulher mais velha, que os causou meio um burburinho, que ele teve 3 filhos, que antes de trabalhar no teatro ele trabalhava na porta do teatro, cuidando dos cavalos, manobrando os cavalos, vamos dizer assim. A única coisa que você tem certeza absoluta é que as peças atribuídas a ele marcaram praticamente todos os séculos seguintes, começando pelo tempo em que ele viveu. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, vamos adentrar o teatro moderno para falar um pouquinho do expressionismo, do naturalismo e do realismo, que foi o início da interpretação que a gente consome até hoje, filmes, novelas, séries, por aí vai. Beleza? Então é isso. Não esqueça da atividade no Maestro. Vale nota e presença. Um beijo e até semana que vem. Tchau!